tudo certo. Eu não vejo a hora de almoçar. Tô esperando a mamãe e o papai. Pois é, deixa eu te dizer, Lelé. Uma coisa bem legal. O que é? Tem um bolo lá no forno. Um bolo? É. Que delícia. Pois é. Vamos provar pra ver se tá bom? Tá, provar o bolo? É, só um pedacinho. Mas não tá perto da hora do almoço. Aí a gente tem que ver se tá bom, né? Pra ninguém comer um bolo ruim. Guto, Aí faz assim, ó. Tu come um pedaço, eu como o resto. Como Pode ser? é? O resto, todo bom. Guto, a mamãe disse que o bolo é pra comer depois da hora do almoço. Não, mas eu não vou comer. Eu vou só tirar alguns pedacinhos. Não bem pode. grandão. Guto, coisinhas assim doces. Você olhava depois, Guto. Tem que ter calma, Guto. A mamãe fez o bolo e deixou no forno. Mas eu Guto, tô ainda tá calmo, quente. eu tô calmo. Sabe como é que eu fico mais calmo? Com Como? um pedaço de bolo na boca. Guto, tem que esperar. Guto, você sabe esperar? Às vezes. Vai ter que aprender. É só um pedacinho, Lelê. Guto, não pode... Tá bom, eu tiro um pedaço pra você também. Guto, você enrolando. Você tá me enrolando, Guto. É só um pedaço, Guto, Lelê. ó, Um pedaço. eu vou te ensinar uma coisa, Gutão. Tem que esperar. Tem que aprender a esperar, Guto. Mas, ó, eu não tô esperando. Ninguém falou nada, eu vou pegar um bem pedaço. Você não vai, a mamãe já avisou. Tem que esperar. Não vai. Aprenda a esperar. Ela disse... Espera. Ô, Guto, você sabe o que eu aprendi? Não, ela só falou que não podia comer doce antes do almoço. Eu vou comer um bolo. O bolo é doce. Não, mas não é um doce, é um bolo. Guto, você sabia que esperar com paciência é obediência? É o quê? É obediência. O quê? É obediência. Esperar com paciência? É obediência. É obediência? Você é obediente? Sou. Pois então você espera com paciência, porque esperar com paciência é obediência. Não chora! Tô chorando não, tô só pensando. Pois aprende, tá? Esperar com paciência é obediência. Eu vou perguntar pra tia. Tá, pois bora perguntar pra Vou perguntar tia. pra tia. Tá Não bom. entendi não, mas só um pedacinho de bolo, isso aqui. Nada disso, acabou. Fica calado. Fica calado. Olá, crianças, Oi, tudo tia. bem? Oi. A paz do Oi, Senhor. Senhor, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Nunca mais eu vim aqui contar histórias pra Pois vocês, falar da Bíblia. Tava É com verdade. saudade. Eu também. Ei, tia, a senhora Oi. vai falar da Bíblia, né? Sim, A senhora já leu a Bíblia, já? já. Eu tenho uma dúvida. Diga, qual é a sua dúvida? É pecado comer bolo? Pecado comer bolo? É. Não, A Leleca pecado. falou que era. Você falou isso, Falou. Leleca? Não falei não. Falou sim. Não falei não. Falou. Falou, Leleca? Falou. Eu lembro que eu falei que ia perguntar pra tia, porque eu queria comer um bolo. Sim. A Leleca falou que se eu comesse eu ia estar fazendo coisa errada e ia estar pecando. Guto, conta essa história direito. Quer dizer que a Leleca disse, porque você queria comer um bolo, Sim. que ia estar pecando se comesse o bolo. Sim. Não Desse foi. jeito. Eu disse que esperar com paciência é obediência. Você falou que esperar com paciência é É. obediência. Mas por que você queria que esperasse com paciência? Eu não sei. Hã? Porque ela queria bolo também. Explica, Leleca. Porque o bolo tava quente e porque era hora do almoço, tia. O Guto não tá contando a história toda. Tem Tu, esses você me negócios. engana, Guto. Não. É só detalhe. Guto, é verdade. Ah, Você aprendeu isso que ela lhe disse? Esperar com paciência é obediência. Tem que ter paciência, Guto. O bolo tinha que ficar frio, você tinha que almoçar primeiro. mas eu já tinha colocado o palitinho e coloquei o palito na boca e tava frio já. Colocou o palitinho no Foi só pra bolo. ver se tava bom. Não, Guto, tem que esperar. A mamãe sabia que você queria comer o bolo? Claro, Mas tinha dito pra esperar. claro que ela Guto, sabia. Eu sempre a queria comer mamãe bolo. tinha dito pra esperar, mesmo que o bolo... Mas fui eu que pedi o bolo. Guto, não importa. Mesmo que o bolo tivesse frio, mesmo que o bolo já tivesse pronto há muito tempo, não tinha hora do almoço? Tem que almoçar primeiro, Guto. E se disse que era pra esperar, tinha que esperar. Mas eu esperei. Esperou? Até a hora que deu.
Até a hora que deu? Foi. Aí depois eu esperei mais pra perguntar pra tia se eu podia comer o bolo ou não. Tudo bem. Pois então, quando for fazer a pergunta, faz a pergunta direitinho. A Leleca não disse que comer bolo é pecado, não é. Então não é pecado, Mas né? desobedecer é. Ah, E a impaciência também, muitas vezes é, viu? pecado? É? Por isso que a Leleca foi muito sábia, viu, Leleca? Muito bem. Esperar com paciência é obediência. Eu tenho uma história pra contar pra vocês hoje. De um menino que esperou com paciência. O menino que espera. Eu que tô esperando até agora pra comer o bolo. É mesmo? É outra pessoa? Pois depois da história a gente come esse bolo. Que bom que você não comeu ainda, que vai dar pra mim também. É verdade. Né? É. Pois eu sei a história de um menino que ele esperou com paciência. Quer ouvir a história? Sim. Quer? Pois eu vou contar. A espera desse menino Ah, está registrado na Bíblia, ah. no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 16. Vocês sabem quem é esse menino? Samuel? Sei, a tia já Não falou. é o Samuel. Não é o Samuel. Não é o Olha Samuel? só. Na história passada, a tia Lígia esteve aqui e apresentou para vocês um rei. E um rei que Saul. ela disse... Eu Saul, lembro. que era muito lindo, Muito era alto. muito bonito, muito alto. Mas Saul era o quê? Era de... Ele foi Desobediente? desobediente. Ele decidiu desobedecer a Deus. É. Né? O que aconteceu com ele? Coisas ruins, tia. Coisas ruins, ele ficou inquieto, ele ficou sem tranquilidade na vida dele, ele perdeu o reinado dele porque ele não foi obediente. É verdade. Obediente a Deus. Perdeu a coroa, Mas perdeu a coroa. a tia. história que eu vou Ele contar perdeu a coroa. hoje, que é para vocês aprenderem a ter paciência e entender que também é obediência, é de um rapaz que ele, olha só, quando ele era criança não, mas ele já era um adolescente, diante dos irmãos dele, do pai dele, ele foi ungido. Foi o que, tia? Ungido. O que é isso, tia? Quando o sacerdote ungiu esse rapaz... Tia, o que é isso? Vou te dizer, espera, tem que Ah, ter tá bom. paciência, né? Olha pro lado. Quando um sacerdote Ah, ungiu Davi, ungiu sim. Ele derramou o óleo sobre a cabeça desse menino. Ei, tia, Oi, sabe o que tem óleo? o que é que tem óleo? Bolo. Bolo tem óleo, outros têm manteiga, Ah, tá? entendi. Mas eu não sei se esse bolo que a sua mãe fez tinha óleo. A gente vai descobrir depois da história. é porque eu Preste lembrei, atenção. nada a ver com nada, olha, só um bolinho. Ah, tudo bem. Então vejam só. Quando Saul desobedeceu a Deus, Deus anunciou para quem? Para Samuel, Samuel. que Saul não seria mais rei. É Lembra verdade, disso? lembro sim, tia. E o Senhor ordenou que Samuel fosse até a casa de Jessé para lá encontrar o novo rei. E lá ele encontrou 7 rapazes. 7 rapazes. 7 rapazes. Ele passou por todos esses rapazes e não ungiu a cabecinha deles. Meu Deus. Não ungiu. Ele teve paciência, né? Deus disse a ele que nenhum daqueles ali era a pessoa que ia ser ungida. E agora? E agora? E agora ele convidou, ele perguntou ao pai dele se faltava um dos meninos, né? Um dos filhos dele. E faltava. Faltava o menor, que era Davi. Ah, Davi. Lembra? Davi, lembro, É, sim. Davi era um adolescente, talvez um jovem. E naquele dia, Ah, Davi foi ungido. Foi anunciado ali diante da família dele que ele seria um rei. Entendeu? entendi. Aí ele virou rei. Mas ele não saiu de lá com a coroa na cabeça. Não? Não. Oxi, e aí? Ele voltou pro serviço dele normal. Que- Ele teve paciência. Ele Aí ele poderia, esperou sabe, 2 fazer dias? o quê? Ele Um dia? poderia procurar Saul e dizer, agora eu sou o rei, agora que eu vou ficar aqui. Mas ele não fez isso. Não fez isso? Não. E ele sabia Ah. que Samuel tinha ungido ele porque Deus tinha ordenado. É verdade, verdade. Então era de verdade, era é mentira? verdade. Não, é Era verdade. de verdade. Mas ele esperou. E esperou com paciência. Sabe por quê? Aham. Porque esperar com paciência é obediência. Entendeu? Então, isso aconteceu. Ele foi ungido. Isso está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 13. Eu vou ler para vocês, tá bom? Olha só, quando ele foi ungido, tá bom? Olha só. Diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Entendeu?
Então, Ele na disse- mesma hora, ele não virou rei, não, mas o Espírito do Senhor se apoderou dele. Aí ele esperou 2 dias. Ele esperou 2 dias, não? Ele 3 esperou dias. muitos dias. Ele esperou Muitos dias. anos, muitos anos. Muitos anos? Ele era um adolescente, Deus. talvez um jovem. Ah. E ele foi tomado pelo Espírito do Senhor. Na realidade, quando ele foi ungido, foi um reconhecimento do Senhor, porque ele já adorava a Deus. Ele cuidava das ovelhas do pai dele, em obediência, Entendi. e ele adorava a Deus, ele louvava. Mas naquele dia que ele foi ungido, olha, a Bíblia diz que ele foi tomado pelo Espírito do Senhor. E aí é que ele louvou mais ainda a Deus. Então, enquanto ele esperava Deus, agindo, né, fazer o que tinha dito que ia fazer, ele orava e ele louvava. Louvava. É verdade, verdade. Isso é esperar com paciência. Esperar com paciência não é resmungando não, viu? Não. Não. É orando, é louvando e agindo, tem que agir. Aham. Ah, vocês sabiam que ele foi ungido novamente? Como assim? Foi. Ele foi ungido novamente. Eu vou ler para vocês. Olha só. Lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 2, ele foi ungido novamente. No capítulo 2? No capítulo 2. Olha, durante toda a vida, Davi deu testemunho, bom testemunho. Ele caminhava como se já fosse um rei. Por quê? Porque ele sabia que a promessa de Deus ia se cumprir na vida dele. É verdade. Então ele não ficou impaciente. Ele agiu com obediência. Ele seguiu. Ele matou um gigante. Por que ele matou um gigante? Porque ele sabia que Deus era com ele. É verdade. Sim. Se ele fosse desobediente, ele falou, nada, eu quero nem saber de nada. Ele matou um gigante, né? Defendeu o povo de Israel. Ele passou por muitas provas. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi maltratado por Saul. Saul maltratou ele. Meu Deus. Mas ele foi servo. Ele continuou esperando com Com paciência. paciência. Acho que ele chorava. Eu acho. Mas com certeza ele orava. Louvava. Mas ele não reclamava. Não reclamava. Não, porque ele sabia que na hora certa, na hora que Deus quisesse, ia acontecer. É verdade. E lá em 2 Samuel, vou ler para vocês o que aconteceu. Em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, tá bom? No capítulo 5. Olha só, no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, Capítulo 5. no versículo 3. Versículo 3. No versículo 3. Ele orou antes, né? Ele orou ao Senhor e perguntou, ele já tinha sido fugitivo, ele já tinha saído da terra dele. E aí ele orou a Deus e ele perguntou assim se ele deveria voltar lá na tribo dele, que era Judá. E Deus disse a ele que ele deveria voltar. Voltar pra ajudar? Para ajudar. E ele perguntou que cidade ele deveria ir. E Deus disse a ele, sabe o que, Leleca? Disse que ele deveria voltar para Hebron. Era um lugar lá, Hebron. Quando ele chegou em obediência, olha de novo. Em obediência. Em obediência. Sabe o que aconteceu? Vou ler para vocês o que aconteceu. Olha só, no segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Olha o que aconteceu. Versículo 2, capítulo 4. Capítulo 2, versículo 4. Não Entendi. confunde. Olha só. Passados muitos anos, gente. Não era pouco tempo, não. Muitos anos. Muitos anos. Já tinha acontecido aquela unção. Ele tinha quantos anos, tia? Ele já tinha 30 anos. Pera. Calma. Ele já estava com 30 Ele foi. anos. Calma aí. Ele foi. Aquele negócio na cabeça dele Ele lá. foi ungido Quando ele era. um adolescente. Ou um jovem. Alguns dizem que Aí- ele era um adolescente com 12 anos. Outros passou- dizem que ele tinha 15 anos. Outros dizem que era 18. Tá bom. Ele era Tá. muito Aí jovem. ele esperou. Ele esperou. Com paciência. Quantos anos tinha que eu não sei fazer? Muitos 1, anos. 2, 3, 4, 5, 6, Muitos 7, 8, anos. 9, 10 Muitos anos. Muitos Anos. Quando ele tinha 30 anos, Muito tempo depois. muito tempo depois. E esse tempo todo, ele esperando com paciência, não é ficar sentado chorando Vai, no canto vizinha, não, gente. viu? Louvando, adorando, trabalhando, servindo, sendo capacitado pelo Senhor, enfrentando o gigante, cuidando de ovelha. Tudo isso ele fazia, certo? Ele já tinha virado rei? Não tinha virado rei. Com 30 anos. Com 30 anos não tinha virado rei. Meu Deus. Um certo dia, ele orou e disse assim, Senhor, é hora de voltar para a minha terra para ajudar?
a minha tribo? Ah. O Senhor disse, volte. Aí Deus falou assim, Para é que bom. cidade volta? Ele disse, volta para Hebrom. Ah, E ele obedeceu. ah. Hã? Quando ele chegou lá, olha só. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, diz assim. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. Ah, Ele foi ungido de novo. De novo? De novo. Vou colocar aqui, ó. depois de um monte de ano, ele foi ungido de novo. Foi ungido de novo. E ali foi dito a ele que ele seria, sabe o quê? Rei. De novo. Rei de novo. Só que dessa vez ele foi realmente o rei. Depois de muitos anos. Depois de Meu Deus, muitos e eles anos. ficam esperando. E olha, ele já tinha sido perseguido por Saul. Ele já tinha sido humilhado por Saul. E Saul já tinha E nenhuma morrido. vez ele tentou ser rei, não? Não. Ele Nenhuma. não tentou. Não tentou trapacear. Não tentou matar Saul. Meu Deus. Não. Ele esperou. E teve a oportunidade, viu? Teve a oportunidade. Mas não fez. Meu Deus. Sabe por quê? Ah, Que ele disse assim, olha, que Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. meu Deus. E ele esperou com paciência. Esperou com paciência. E aí, ele foi ungido, mas aí ele foi rei sobre Israel inteiro? Não. Não. Ele foi Olha. rei em Hebrom. Ele foi rei ali, naquele lugar. Sabe por quanto tempo? Por 7 anos. E nesses 7 anos ele poderia ter dito assim, Deus disse que eu ia ser rei, mas vou ser rei só daqui, dessa minha tribo. Não. Ele continuou lutando, ele continuou guerreando, ele continuou vencendo no Senhor e esperando com paciência. E 7 anos depois, somente 7 anos depois. Olha só, 7 anos, ele tinha 30 Minha idade. anos. Quase minha idade. Eu tenho um pouquinho. É, quase a sua idade, né? 7 anos. Então, 7 anos depois ele tinha quanto? Tinha 30, 30 mais 7, Guto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 37. 37! Foi primeiro. Né? Muito bem, Lelé. 37. 37 anos. Que é muito jovem, a gente sabe. Mas já tinha passado muito tempo da primeira unção dele. Muito Vocês tempo. sabem o que aconteceu? Que? Os senhores, os idosos, né? Os anciãos daquela cidade, de todo Israel, procuraram Davi, imploraram, pediram para ele ser rei sobre todo Israel. Meu Deus. Sabe por quê? Por quê? Porque ele deu um testemunho de rei. Ele era um líder. Ele verdade. era obediente. Obediente. Deus falava com ele. Falava com ele. Ele não era uma pessoa má, porque Não, se era ele não. fosse uma pessoa má, ele tinha arrancado Saul do trono de qualquer maneira. Ele ia Então, fazer as coisas antes da hora. iria fazer as coisas antes. Entendeu? Ele ia fazer o quê? Ele ia fazer o quê? As coisas antes da hora, Guto. Muito bem. Então ele teve paciência. Tanto que todo Israel, os anciãos de Israel, foram lá pedir para que ele reinasse sobre todos eles. E os anciãos são, assim, sinônimo de sabedoria. Eles eram sábios. Tão sábios que eles fizeram o quê? Foram lá implorar para ele, pedir, clamar para que ele fosse o rei sobre todo Israel. E nessa hora, aí sim, ele foi o rei sobre todo Israel. Sabe durante quanto tempo? 40 anos. Por É muito quê? tempo. Por que terá sido, hein? Porque ele obedeceu a Deus. Porque ele obedeceu a Deus. Esperar porque com ele paciência, esperou como é que a com Leca falou? paciência no Senhor. Porque esperar com paciência é o quê? É o quê? É obediência. É obediência. É obediência. É. Olha, eu vou ler para vocês aqui, tá bom? No 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. Olha só. Capítulo 5, no versículo 3 diz: Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei. Quem era o rei? De Hebrom. Davi. Era Davi. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre todo Israel. Meu Deus. E a promessa foi quando? Foi lá no início, quando ele era um adolescente. Aí ele já estava adulto. E ele já estava adulto. E ele já tinha ganho muitas guerras. Ele poderia dizer assim, eu posso na força do meu braço.
posso lá e vou ganhar e vou vencer. Meu Deus. Mas ele não fez isso. Por quê? Não, ele quer Por esperar quê? com paciência e obedecer. Exatamente. Entendi. Entendeu? Aham. Muito bem, que bom que você esperou com paciência a hora de comer o seu bolo, não é? Aí eu quero dizer pra vocês que quando eu li essa história, eu vi como Davi foi paciente e obediente. Eu lembrei, sabe de quem? De quem? De Jesus. Jesus. Por quê? Vou dizer por quê. Porque Jesus sabia do plano do Pai. Sabia? Sabia? A Bíblia diz que Jesus diz assim, que a vontade dele, que o prazer dele, a comida dele é obedecer a Deus. Não era um bolo quente não, viu, Guto? Comida dele, aquela coisa que ele tinha prazer era em fazer o que Deus queria que ele fizesse. E ele sabia que Deus tinha um grande plano. E o plano era salvar você, era me salvar, era salvar as crianças. E essa salvação viria com Jesus se entregar por nós, É verdade. se colocar no nosso lugar. E ele com paciência, ele foi acusado, Foi. tomou sobre si todo o nosso pecado. Uhum. E no tempo certo ele aguardou e ele cumpriu até o fim o que Deus queria. E aí ele foi crucificado. Verdade. Morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar. É. Verdade. Ele esperou com paciência Esperou. e obedeceu ao Pai. E ele obedeceu a Deus. É. Obedeceu, esperou com paciência, cumpriu o propósito completo, morreu e ressuscitou para me salvar, para salvar você verdade. também. E aí, a gente precisa aceitar esse Jesus no nosso coração. Quando a gente aceita Jesus no nosso coração, a gente recebe o Espírito Santo de Deus. Sabia que Davi, desde a primeira unção dele, ele recebeu o Espírito Santo de Deus? Meu Deus. E aí, com esse Espírito Santo de Deus, a gente vai aprender, Guto, a ter paciência. A esperar com paciência. É, verdade. Sabia que tem criança que fica impaciente? Eu não conheço nenhum. Fica impaciente, chora, grita, Ah, sofre, dói o coração dela, dói o coração do papai, dói o coração da mamãe, mas o Espírito Santo de Deus tem poder para ensinar você a ter calma, ter paciência, esperar com paciência no Senhor. A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Espera com paciência, Guto. Tá bom. Tá bem? Aham. Mas precisa agora aceitar Jesus. É verdade. Mas Né? já aceitei. Para que o Espírito Santo de Deus venha morar em você e você tenha paciência. Ok? Sim. Sim? Sim. Então vamos orar com as crianças? Sim. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua bondade, eu te agradeço porque o Senhor nos ama. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor obedeceu, porque o Senhor morreu na cruz para me salvar. Te agradeço também, Senhor, porque o Senhor ressuscitou. E eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui falando da tua palavra. Deus, abençoa cada criança que ouviu essa palavra, sua casa, sua família. E aquela criança que está hoje, Senhor, te convidando para o coração dela. Abençoa. Escreve o seu nome no livro da vida. Sê com ela. Dá a ela calma e paciência no Senhor. Repreende todo o mal sobre a vida dela. Guarda nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. 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 Então, Guto, agora, você já almoçou? Já. Já Pode vir pra almoçou, cá. Leleca? Pronto, é agora. A gente pode comer o bolo. Sim. Vamos lá? Sim. Tchau, crianças. Tchau! Pode ser, crianças, eu sou o tio Rafael. Sou o tio Vitor. Esse é o tio Juan. Nós vamos cantar agora uma música com vocês que fala sobre obediência. Vamos lá? Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Jesus falou que se eu sou amigo dele eu vou obedecer.
Aquilo que Ele quer pra mim é sempre o melhor. Eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer, obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A Bíblia ensina que é preciso honrar meus pais, eu vou obedecer. Se eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, eu provo meu amor. E tudo que Jesus me diz eu fico fielmente, eu amo meu Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Tchau, criança, Deus abençoe. Olá, paz do Senhor! Na história de hoje, de Davi, nós aprendemos que devemos ser obedientes e pacientes. Assim como diz em Salmos, capítulo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E aí, vamos lá? Você gostou da arte que nós aprendemos hoje? É muito legal e simples de fazer. Agora é a sua vez e faça você mesmo. Tchau!